A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Hoje eu quero falar de algo que muitas pessoas às vezes discutem aí, dizendo que Maria é santa. A Bíblia relata que Maria não é santa, porque Maria, depois que teve Jesus Cristo, Deus permitiu que José tomasse Maria como esposa. Mas foi só depois que ela teve Jesus, porque quando o Senhor pôs aquela sementinha lá, Maria era virgem. Então aquela sementinha foi posta pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus, para que Jesus viesse ao mundo de uma virgem. Então ele veio ao mundo de uma virgem, que muitas pessoas falam Virgem Maria. Ela não continuou sendo virgem, porque depois que ela teve Jesus Cristo, depois do tempo que ela teve Jesus Cristo, o Senhor Deus permitiu que José tomasse ela como esposa, diz a palavra do Senhor Jesus. Então eu quero mostrar para você que Maria teve outros irmãos. Diz aqui, Jesus retira-se para Nazaré, em Marcos capítulo 6, vamos ler até o 13. Diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra. Jesus, partindo dali onde estava, ele chegou na terra dele. E os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas. E muito ouvindo, ou se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Muitos diziam: da onde vinham assim essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Então muitos eles diziam: que sabedoria é essa que lhe foi dada, né? Assim, porque Jesus era um homem muito sábio, né? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ali ele fazia várias maravilhas para próprias mãos, né? Aí muitos ali falaram assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Filho de Maria. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E irmão de Tiago e de José, e de Judá, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Ainda a Bíblia fala que ele tem mais irmãs, que não estará ali naquele momento. Então eu quero dizer que Jesus, logo após o nascimento dele, passando um tempo, Deus permitiu que José tomasse Maria como esposa. E ali ele teve mais Judas, teve Simão, teve Tiago, teve José, né? E teve mais irmãs, que naquele momento não estavam ali. Então muitos se escandalizavam-se nele, falando essas coisas. Então aí Jesus disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não há profeta sem honra, senão, Deus está dizendo aqui, senão na sua terra e na sua casa. Então ali muitos falavam coisas, zombavam dele, né? Mesmo isso acontece hoje na casa de algumas pessoas, na vida de alguns irmãos, que muitas vezes a própria família não dê honra a ele, não ouve, porque não acredita naquilo que ele está falando, entendeu? Então, quando isso acontece no nosso lar, nós temos que orar por eles, orar por nossos amigos, nossos vizinhos, orar para que Deus venha abrir o coração e a mente dele, para que eles possam entender e saber que só o Senhor é Deus, e que não há outro Deus além de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, aquele que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Não podemos desanimar nunca, sempre falar do amor de Deus, orar por essas pessoas, porque Deus é poderoso para libertar e fazer a obra no coração, na mente, no psicológico, na vida deles, porque o próprio Jesus, ele, lá na terra dele, muitos escarneciam, muitos zombavam, não acreditando nele, mesmo ele fazendo todas aquelas maravilhas, as pessoas ainda zombavam de Cristo, né? E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ainda Jesus curou ali na cidade dele pouco dos enfermos, impondo as mãos.
e estavam admirados a Bíblia fala que Jesus estava admirado da incredulidade do povo incrédulo, a incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Mesmo assim ele continuou ensinando, falando, pregando a mensagem, a palavra de Deus Todo-Poderoso. Chamou a si os 12 e começou a enviá-lo. Aí Deus chamou os 12 dos discípulos, 2 a 2. Ele deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhe que nada tornasse para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem as alparcas e que não vestisse 2 túnicas. Então ali o Senhor começou a enviar os discípulos para pregar o evangelho, deu o poder para eles orarem, para curarem, né? Para todos aqueles que quisessem ouvir a palavra de Deus, para aqueles que estavam enfermos, para orar, para curar. Deus deu o poder. Assim você que está me ouvindo agora é um discípulo do Senhor. Você pode orar, você pode curar através do nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode te dar esse poder para que você faça essas obras gloriosas. Então, a palavra do Senhor diz que tudo quanto que nós pedirmos em nome de Jesus na oração, nós receberemos, porque o nosso Deus ouve nossa oração. Então, mas vá pregar, falar do amor de Deus em nome de Jesus. Quando Ele te mandar, não feche sua boca, abra e pregue, porque essa é a nossa missão na terra. Aí, a palavra do Senhor diz aqui: na casa em que entrares, ficai nela até partirdes dali. Aí o Senhor fala, e quando alguns vós não recebeis, aí o Senhor fala que quando alguém não te receber, nem vos quiser ouvir o que você tem a dizer sobre a mensagem, a palavra do Senhor Jesus, saindo dali, sacode. Quando você sair da casa, você sacode o pó que estiver debaixo dos vossos pés, dos seus pés, tá? Em testemunho contra aquela pessoa, contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais. Aí o Senhor Jesus diz que haverá mais tolerância, né? Que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os que daquela cidade, que não te recebeu, que não ouviu o que você tinha a dizer. Haverá tolerância para Sodoma mais do que aquela cidade. Ai daqueles que não te receber, porque aqui fala a palavra do Senhor Jesus, que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra, que foi destruída, do que para aquela cidade. No juízo, no dia do julgamento, que o Senhor Deus fala. E saindo eles pregavam que se arrependessem. Ali saíam os discípulos pregando o evangelho, que arrependessem dos seus pecados. Para a multidão, para o povo que queria ouvir a palavra de Deus. Expulsava muitos demônios, ungia muitos enfermos com óleo e os curavam. Ali ele expulsava os demônios, ungia enfermos e curavam. Tudo ali, porque o Senhor Deus havia dado poder, o Senhor Jesus havia dado poder para que eles fizessem essas obras gloriosas. Assim, hoje somos nós. Deus te dá o poder para você ir pregar o evangelho e falar do amor de Deus. Não feche tua boca não. Jesus está voltando, Ele está à porta. O que nós temos hoje é de pregar o evangelho, de falar para esse povo que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, que somente através de Jesus nós encontraremos a salvação. A Bíblia fala, se você me negar, naquele dia eu te negarei. O Senhor Jesus, a Bíblia fala também, para que nós possamos ser salvos, nós temos que aceitar Jesus como nosso único e legítimo Salvador das nossas almas.
É só Ele que pode levar-nos às mansões celestiais. Lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra incrédulo, lá no céu não entra feiticeiro, não entra macumbeiro, lá no céu não entra pessoas que não acreditam em Deus, lá no céu não entra aqueles que dizem que Deus não existe. Vai entrar um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus, um povo que acredita em Deus, um povo que recebeu Jesus como seu único e legítimo Salvador. Todos, a humanidade, o feiticeiro, o macumbeiro, o idólatra, todos esses têm a oportunidade hoje de aceitar Jesus como seu único e legítimo Salvador e reconhecer na sua vida que só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus, não existe outro Jesus, a não ser aquele que um dia Deus enviou na cruz do Calvário, para que os seus pecados, os meus pecados fossem sobre Ele carregasse a nossa maldição sobre Ele, para que Ele viesse nos dar a liberdade de ser salva. É somente através de Jesus Cristo. Isso eu digo para você. Aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador e será salvo tu e tua casa através de você, das suas orações. Fica com Deus, que o Senhor Deus te abençoe grandemente e que essa palavra venha entrar dentro do seu coração e te transformar em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.